creio que os irmãos conhecem a história. Eu falo para os irmãos que eu tenho muito problema com esquecimento. Quando eu estou nervosa, eu acabo esquecendo muito. Mas creio que o Senhor vai falar, amém? Nós conhecemos a história de Esther. A Bíblia vai dizer que o rei ele faz um banquete no palácio. Ele faz uma festa, ele começa com uma festa de 180 dias no palácio. E a Bíblia vai dizer que agora ele separa 7 dias para fazer um banquete para todo o povo daquele rei, para os mais altos até os mais humildes. E a Bíblia vai dizer que, acabando esses 7 dias, ele dá a rainha Vasti para que ela se apresente ao rei. A Bíblia vai falar que o rei ele já estava com o coração bem alegre de vinho, porque era oferecido o melhor vinho. E a Bíblia vai falar que agora ele quer mostrar para as pessoas daquele reino, mostrar para os grandes, para os humildes, a mulher que ele tinha. A rainha, porque a Bíblia fala que ela era muito formosa à vista. E aí a Bíblia vai dizer que ele mandou os eunucos dele, 7 eunucos, para buscar a rainha Vasti. Só que a Bíblia vai dizer que a rainha Vasti, ela não quis ir. Ela negou o pedido do rei. E aqui o Senhor já colocou algo no meu coração. Às vezes a desobediência, ela tem consequências. Nós bem sabemos que quando somos servos e quando somos chamados para algo, temos que estar sempre diante do nosso rei. Sempre à disposição do nosso rei. Nós bem sabemos que a desobediência ela tem as suas consequências. Foi assim também na vida de Saul e de Davi. O Senhor poderia ter levantado Davi como rei sem ter tirado Saul do trono. O Senhor poderia ter cumprido na vida de Davi o que ele queria cumprir sem ter tirado Saul. Mas o que tirou Saul do trono? A própria desobediência dele. Foi a desobediência de Saul que tirou ele. Foi ele querer e achar que podia fazer o que quisesse. E não é bem assim. E assim foi o caso de Rainha Vasti e de Esther. Talvez nós não sabemos exatamente, a Bíblia não deixa bem claro por que Vasti não se apresentou diante do rei. Né? Ela estava ocupada com os afazeres. Ela fala que estava num banquete também com as mulheres. E ali ela não quis se apresentar. E ali o rei muito se indignou. E aí o rei ele chama os sábios, entendidos de costume dele, que ele tinha para aconselhar ele diante dessa situação. A Bíblia vai dizer que esses sábios, esses homens, né, que tinham um empoderamento naquela época, aconselha o rei a que fosse fazer um edito para que tirasse Vasti como rainha e para que fizesse um edito para que todo homem fosse o cabeça da sua casa. O Senhor, uma palavra sempre dele. E que a mulher, né, tinha que obedecer o homem. E aí o rei, pela conselho dos sábios, assim ele fez. Só que passados dias, o rei ele se lembrou do edito que ele fez. Ele começou a se lembrar da rainha Vasti. E aí chegou um desses sábios a ele e fala assim: ó rei, por que o senhor não separa moças virgens, moças formosas, e fazem o preparamento para elas, e aquelas que o senhor se agradar será rainha no lugar de Vasti? E aí a Bíblia vai dizer que assim foi. E assim ele manda cartas e manda chamar as moças mais bonitas, moças mais belas, moças virgens para o rei. E aí a Bíblia vai dizer que entre essas mulheres havia Esther, chamada Esther, qual o nome era Radassa, mas o nome judeu era Esther. E aí a Bíblia vai dizer que ela foi entre as moças, né? Ela foi ali naquela multidão. E aí a Bíblia vai dizer que agora eles começam a separar essas moças, separar elas para serem cuidadas pelos eunucos. E aí o Senhor colocou algo no meu coração. Às vezes é preciso portas se fecharem para que portas novas se abram. Às vezes é preciso Deus tirar de cena algumas pessoas para começar a levantar outras pessoas. Então eu e você não podemos questionar porque o fazer, o efetuar, o querer, o efetuar vem do Senhor. E nós bem sabemos que Ele quer. É igual eu disse, eu poderia ter levantado a rainha Esther sem ter tirado Vasti, mas a desobediência de Vasti próprio tirou ela. E aí a Bíblia vai dizer que agora os eunucos vêm, eles pegam as moças. E aí o eunuco do rei, os mais chegados, separam 7 moças. E entre essas 7 moças estava Esther, porque
A Bíblia vai dizer, eu não me lembro agora o nome dele, mas ele era bem chegado ao rei, ele se agrada de Esther. Ele vê Esther e ele se agrada. Então saiba que antes do Senhor levantar a minha vida, antes do Senhor levantar eu e você, o Senhor ele já nos tinha escolhido. É que às vezes nós pensamos que somos escolhidos quando estamos de pé, quando estão na frente, mas o Senhor diz que já nos escolheu desde o ventre. E o Senhor usa aquele homem ali para achar graça aos olhos de Esther. Esther achou graça diante dele. Antes mesmo do rei escolher, aquele homem já tinha se agradado dela. Porque coisas que ficam no oculto, no secreto, que nós não vemos. E quando o Senhor levanta, ele começa a colocar para fazer a obra dele, nós não entendemos, achamos que foi do dia para a noite, mas não, é um processo. E aí a Bíblia vai dizer que agora esse homem ele começa a cuidar de Esther com carinho imenso, a cuidar dela diferente, a cuidar das 7 diferentes. Entenda que o Senhor ele reserva eu e você para nos preparar. O Senhor ele reserva eu e você para que nós somos tratadas por ele. E saiba que o tratamento do Senhor às vezes dói, o tratamento do Senhor às vezes machuca, mas é para um algo maior lá na frente. Estela estava ali sendo tratada da melhor forma. Entenda que mesmo que pareça que dói, mas saiba que é o melhor do Senhor. Porque é através desse preparamento que você vai amadurecer e crescer diante do Senhor. E ali ele cuidando, e ali ele permitiu estar numa zona de conforto. Às vezes o Senhor nos permite estar no conforto por um tempo. Às vezes na zona de conforto ali, só recebendo, só recebendo, só recebendo. E às vezes nós não entendemos, né? E às vezes nós queremos só ficar realmente recebendo, né? Mas aí chega uma hora que quando o Senhor ele vê que você está preparado, ele quer nos usar. Chega uma hora que o Senhor ele cobra aquilo que ele nos deu. Esses dias eu estava falando, Senhor, por que eu não aceitei levar essa palavra a Deus? E o Senhor falou, você acha que você já não ficou na zona de conforto muito tempo? Nesse tempo tenho eu te revestido, tenho eu te dado, tenho eu te ensinado. Agora é hora de você ir, porque há outras pessoas que eu quero fazer. E assim ele estava fazendo com a vida de Esther. Assim ela estava separada pelo próprio Deus. Ali ela estava sendo cuidada pelo próprio Deus para se apresentar. Para quando ela fosse se apresentar diante de Deus, diante do rei, o rei achasse graça aos olhos dele. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu, que alguns dizem que é tio, né? Eu estava lendo numa Bíblia com versão diferente, fala que é primo. Então, não sei se ele era primo, se ele era tio. Mas a Bíblia vai falar que Mardoqueu, quando Esther é conduzida ao palácio, Mardoqueu fala para Esther não falar para o rei, o pessoal ali, que ela era da Judeia, que ela era do povo judeu. Né? E aqui o Senhor falou, às vezes nós começamos já com medo, já com um receio. E assim, eu não sei, eu creio que os irmãos vão entender no final. Mas a palavra e a mensagem, o foco é o medo. Porque às vezes nós temos medo e no final eu creio que você vai entender o que o Senhor está falando aqui. A Esther, ela já foi conduzida ao palácio já para não falar quem ela era, a origem dela. Pelo quê? Pelo medo. E ali ela foi conduzida. Só que de primeiro momento, o Senhor ele nos faz passar por alguns medos. Ali ela não falou quem ela era, ali ela escondeu. Mas o Senhor fez ela passar diante do rei. O Senhor fez, quando ela se apresentou e se colocou diante do rei, o rei ali já se agradou dela. Ali o rei já se agradou de Esther. Foi um medo que o Senhor ficou. Porque ela poderia estar com medo. Não, eu sou do povo judeu e eu não vou ser bem vista, eu não vou ser bem recebida. Mas ali foi um medo que o Senhor lançou por terra. E aí a Bíblia vai dizer que ela se apresenta diante do rei. E a Bíblia vai dizer que agora ele constitui Esther como rainha. Agora Esther era de um povo humilde, de um povo ali sofrido, onde ninguém dava nada, onde sabemos bem nós que Esther ela sofreu porque ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, e ela foi criada por Mardoqueu. Ela não tinha o alicerce, né? E às vezes somos assim. Às vezes nós
ajuda, aquele apoio, aquele alicerce. Mas mesmo assim, o Senhor ele quer usar a mim, ele quer usar você. Talvez ali no meio do povo judeu nunca queriam olhar para Esther e achar que ela iria ser rainha. Mas foi isso que o Senhor reservou para Esther. E aí ela está ali no palácio agora como rainha. Como rainha. E aí a Bíblia vai dizer que agora, passado o rei levanta Amã entre os principais reinos. Ele levanta Amã. E aí Amã, com o coração exaltado, o coração que exaltou a si mesmo, começa a que o povo se prostre diante dele. E a Bíblia vai dizer que todos passavam e se prostravam diante dele. E a Bíblia vai dizer que Mardoqueu não. Mardoqueu, ele não se prostrou. Mardoqueu, ele ficava na porta ali do templo porque ele queria saber como estava Esther. Ele queria saber notícia de como estava. E a Bíblia vai dizer que toda vez que Amã passava, ele não se prostrava. E aí chega o pessoal para falar para Amã: olha, Amã, tem um homem tal, que ele não se prostra diante do rei. Ele não se prostra. E aí Amã começou a se incomodar. E aí é quando Amã lhe no seu coração mal. E aí ele tenta fazer um edito para que matassem todos os judeus. Ele chega no rei e ele fala assim: rei, há um povo lá fora que segue outro Deus. Há um povo lá fora que está misturado com o nosso povo, que está servindo a outro Deus, que fala diferente, que anda diferente, que não é igual ao nosso povo aqui. Que não é o povo igual ao povo que se prostra diante de nós. É um povo diferente. Eles vêm de uma cultura diferente, rei. E esse povo é muito grande. Vamos fazer um edito para que matem todo esse povo. E aí o rei, ele acha agradável, né? O rei achou agradável. Então, o rei foi lá e mandou as cartas lá para todas as províncias, 127 províncias. Pensa quantos reis, reinados. E ali ele manda para cá todo esse povo para matar num dia só. E aí a mãe tentou isso. E às vezes, o Senhor ele quer exaltar a minha e a sua vida, e nós não queremos. Enquanto eu e você não queremos ser exaltados pelo Senhor, enquanto eu e você não queremos ser honrados pelo Senhor, tem pessoas querendo exaltar a si mesmo, porque a mãe lhe era exaltada. Eu vou contar algo que minha mãe falou para mim. Ela falou assim que tem um rapaz no serviço dela que ele é evangélico. E ele chegou e falou assim: Ruth, você sabia que você ainda não morreu por causa do coração de uma moça? Falou para ela, e essa moça é sua filha. Falou para ela sem nem saber. E o Senhor falou assim: era para você ter tido um derrame. Era para você ter ficado torta já em cima de uma cama, mas o Senhor não permitiu por causa da tua filha que ora. E eu te digo mais, e o Senhor falou assim para ela, e o Senhor vai honrar muito a vida daquela menina ainda na terra. E quando ela falou isso para mim, eu fiquei: Senhor, eu não quero. Senhor, eu não quero estar na frente do povo. Eu não quero, Senhor. O Senhor sabe que o negócio comigo é o Senhor ali no secreto. É no escondidinho ali, é no oculto. Mas às vezes é preciso eu e você ministrar a palavra do Senhor para que almas sejam salvas. É preciso que eu e você coloque para fora aquilo que o Senhor entregou na minha e na tua vida. Se o Senhor quer exaltar a sua vida, então deixa Ele te exaltar. Não se exalte você, mas deixe o Senhor te honrar na terra. Porque o Senhor honra aqueles que honram o nome dele. Aqui Mardoqueu, às vezes, Mardoqueu estava lá. Não queria honra, não queria nada. Enquanto Amã estava se exaltando a si mesmo. Enquanto Amã era o exaltado, era o maior, tinha que se prostrar diante dele. Mas Deus sabe como é o coração de Amã. Enquanto ele mesmo se exaltava, ele tentava o mal no coração. E aí a Bíblia vai dizer que agora chega aos ouvidos de Mardoqueu. Que todo o povo dele vai morrer. Chega aos que foi feito um edito, que foi feito algo para que o povo dele morresse. E aí ele manda falar com a rainha. Ele manda falar com a rainha Esther. E aí chega no ouvido de Esther. Primeiro, Mardoqueu, ele se vestiu de pano de saco e ficou ali na porta do palácio. Aqueles que se vestiam de pano de saco não podiam ficar nem no pátio do palácio, né? Não podia. E aí, rainha Esther soube que Mardoqueu estava ali, vestido de pano de saco. A Bíblia vai dizer que o povo, eles jejuaram, entraram em oração e se lamentaram diante do Senhor, sabendo que iriam morrer. Porque foi decretado que eles iriam morrer. E agora a Bíblia
vai dizer, ela manda um mensageiro, a rainha Esther manda um mensageiro para saber por que Mardoqueu está naquela situação. E manda vestes reais para Mardoqueu. Mardoqueu ele não aceita. E ele fala, e ele manda dizer à rainha, a Esther, o que estava acontecendo? Falou, nós vamos morrer, fomos jurados de morte, e você possa fazer alguma coisa. Né? E aí, a rainha Esther, a Bíblia vai falar que ela falou, como eu posso aparecer diante do rei? Porque a gente sabe que a gente só podia aparecer diante do rei quando ele chamava, quando ele convocava, ou quando ele estendesse o cetro. E aí a Bíblia vai dizer que agora a rainha Esther ela teve medo. E aí Mardoqueu, às vezes é assim, o Senhor usa pessoas para nos alertar. O Senhor usa pessoas e às vezes nós não entendemos, mas o Senhor usa quem está do nosso lado para falar, não é assim. Você acha que você vai ser livrada porque você é rainha? Não esqueça da sua origem. Não esqueça quem você era e o meio do povo que você era. E aí foi aonde eu e você lemos. Quando Mardoqueu fala para ela assim, porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este. Foi exatamente esse o propósito que o Senhor colocou a Esther ali como rainha. Foi exatamente para salvar todo o povo. Você não entende que o Senhor quer te colocar de pé para salvar a tua família? Você não entende que o Senhor quer te colocar de pé para salvar aqueles que estão do seu lado? Eu e você temos que entender que o nosso chamado não se trata de nós, se trata de pessoas. Pessoas que o Senhor quer colocar nas nossas vidas, pessoas que o Senhor quer salvar, que Ele quer resgatar. Às vezes ninguém dá nada, mas às vezes a voz que sai desse microfone é que alcança a pessoa que você nem imagina. Às vezes, quando nós falamos aqui, a palavra vai entrando no coração e o Senhor vai agindo com libertação, e o Senhor vai entrando e vai movendo. Se eu e você estamos aqui, foi porque alguém não se encovardou. Se eu e você estamos aqui foi porque alguém pagou o preço, porque alguém humilhou, porque alguém estava à disposição do rei. Se eu e você estamos aqui porque alguém foi obediente. Se eu e você estamos aqui é por isso. E porque nós não podemos ser assim para o próximo. Entenda que o evangelho não se trata de nós, o evangelho se trata de pessoas. E aí agora a rainha Esther vai agir com estratégia. Quando ela recebe essa chamada de atenção de Mardoqueu. Porque Mardoqueu falou, você acha que você vai ficar aí porque você é rainha? Quando eles descobrirem que você também é da Judéia, também é judeu, eles vão te jogar lá e você vai morrer junto. E aí a rainha, ela se lembra de quem ela era, ela se lembra e ela fala, manda o povo jejuar e orar por 3 dias. E tirar de toda a alimentação. E assim eu e as minhas servas vamos fazer. E aí eles vão jejuar 3 dias e orar 3 dias. A gente entende que o demônio só sai com jejum e oração. Só sai com jejum e oração. Para que o Senhor revertesse, para que o Senhor mudasse esse edito que foi feito no coração de Amã, era só com jejum e oração. E aí, às vezes, a gente não entende, mas a pessoa que ela empurra o coração para Satanás trabalhar. Ela empurra o coração para acabar com a minha vida e com a sua vida sem motivo nenhum. Mas nós temos que entender que maior é o que está comigo, maior é o que está com você, do que aquele que está lá trabalhando no coração. Às vezes o Satanás está trabalhando no coração do outro, de Amã, e ele está ali, obedecendo o Senhor dele, que é Satanás. E às vezes Deus está colocando algo no meu e no seu coração, Deus está aqui se acovardando. E o Senhor está mandando vai, e você aqui, ó, se acovardando. Enquanto a fazendo o que o Senhor dele manda. Às vezes está fazendo até mais do que Satanás mandou, ele está lá fazendo. E aí você se acovardando. Então, Esther, vamos jejuar e vamos orar 3 dias do Senhor. E ela fala, Senhor, se for para morrer por este povo, eu morro. Porque se eu estou aqui, foi o Senhor que me colocou. Antes ela estava com medo da morte. Mas quando ela recebe o estralo do Senhor, ela fala, Senhor, por amor de ti, eu vou morrer. Senhor, se foi o Senhor que me colocou aqui, se esse é o meu fim, amém. Mas eu vou fazer o que eu posso.
eu vou fazer. Se é preciso o Senhor ficar madrugada sem dormir para orar pelo marido, se é preciso o Senhor perder noite de sonho para orar pela família, Senhor, eu vou perder, Pai. Porque, Senhor, eu estou no caminho do Senhor e eu sei que pelo Senhor você salva. Mas e eles, Deus? E eles, Pai? Se for para morrer, para que eles sejam salvos, Senhor, eu morro. Porque não se trata de mim, de você, se trata deles que precisam de ouvir a palavra do Senhor. E aqui Esther, com toda a sabedoria, ela vai orar e ela vai jejuar durante 3 dias, e assim o povo judeu faz lá fora. E a Bíblia vai dizer que Esther, agora, ela, depois de jejuada, ela se veste, se arruma como rainha, sai do lugar da humilhação, porque lugar de humilhação é no quarto. Não é como foi pregado aqui pelo pastor Alex. Lugar de humilhação é no quarto, é ali no secreto. Mas quando ele se levantar, tem que mostrar que está de pé, tem que mostrar que o nosso Deus é maior. As frustrações, as tristezas e o medo tem que ficar lá. Ó. Aqui você é mulher, aqui você é soldado do Senhor. Aleluia, Jesus. Agora a Bíblia vai dizer que ela está ali no pátio, andando no pátio. E a Bíblia vai dizer que o rei avista Esther. E antes mesmo de Esther querer chegar ao rei, o rei mesmo já estende Esther para Esther. Olha Esther e ele se agrada dela. E a Bíblia vai dizer que o rei manda chamar Esther. Ele estende o cetro. E ali, com toda a sabedoria, Esther ela chega. E o rei fala para ela: o que você quer? Se você pedir metade do reino, assim eu te dou. E assim Esther, com estratégia, ela chega ao rei e ela começa a pedir ao rei. O rei faça um banquete. O rei faça um banquete e convide a mãe de banquete. Você percebe que na primeira vez que a rainha ela vai se apresentar ao rei, a rainha ela estava com medo. E o Senhor quebrou o medo ali, ela se apresentou e ela foi formal, o rei se agradou dela. Mas você tem que entender que tem medos que eu e você tem que vencer sozinho. Tem medos que eu e você tem que quebrar com atitudes nossas. Aqui a Esther estava morrendo de medo, mas ela foi. Diferente da primeira vez, que o Senhor achou graça, fez o rei achar graça nos olhos dela, agora ela mesma teve que ir. Às vezes tem pessoas que querem se apresentar diante do rei de qualquer jeito, enquanto tem outros lá se humilhando para estar santificado na presença do Senhor. Às vezes há pessoas que querem estar de qualquer jeito na maneira e às vezes nem vai por desobediência. E às vezes eu e você temos que se humilhar, temos que tratar com o nosso eu, temos que abater o nosso ego para se apresentar diante do Senhor, para estar diante dele. E assim foi com a rainha Esther. O medo, veja, ele paralisa a minha e a sua vida. Não tenha medo. Eu me lembro quando meu esposo ele começou a trabalhar de madrugada, eu tinha muito medo. Eu tinha medo de escuro, tinha medo de tudo. Minha família sabe. Eu tinha muito medo. E quando ele conseguiu a vaga no emprego, ele ia trabalhar na madrugada, a primeira coisa que eu pensei, eu vou dormir sozinha. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, Senhor, você sabe o medo que eu tenho, como eu vou, meu Deus. E eu ficava, igreja, nos primeiros dias, eu ficava com os olhos lá estatalados. Dormia de luz acesa por conta do medo. Por conta do medo, e aquele medo queria me consumir, aquele medo queria me paralisar. E eu ia dormir assim, cambaleando, porque eu estava morrendo de medo, não dormia. E até então eu comecei a orar. Eu falei, meu Deus, que esse medo seja transformado em coragem. Que esse medo tenha coragem para me fazer uma coisa, Senhor. Eu não posso, Deus, ficar com esse medo não provém do Senhor. E eu comecei a orar. Hoje em dia eu estou podendo desligar a casa do cara, apagar, dormir em paz. Melhor que antes. E dormir em paz. Eu e você não podemos deixar o medo paralisar a minha e a sua vida. Se Estela tivesse paralisada ali naquele medo, ela falou assim, Mardoqueu, mas o rei não me chama já faz 1 mês, já faz 30 dias. Como eu vou me apresentar diante do rei? Ela fala para Mardoqueu, e Mardoqueu, não pense você que vai ficar livre. E aí ela toma essa posição e vai. E aí ela pede ao rei que faça um banquete e chama Mardoqueu. E aí a Bíblia vai dizer que Mardoqueu não, Amã. Ela chama Amã. O rei convoca Amã e fala, ó, rainha, amanhã vai fazer um banquete para que eu e você compareçam. A Bíblia vai dizer que Amã, ele sai contando vantagem. Amã, ele sai falando para a família dele, Amã, ele sai falando para os eunucos dele,
que a rainha chamou ele para se sentar no banquete que ela ia fazer. Só convocou ele, o rei. E a Bíblia fala que Amã, ele se exalta muito assim, que ele se coloca muito assim. E aí a Bíblia vai dizer que agora a mulher de Amã, ela dá uma ideia para ela. Ela fala que você, antes de matar todos os judeus, não mata primeiro Mardoqueu, enforcado, numa forca de 20 metros de altura, a Bíblia vai dizer. E aí Amã, por ser engrandecido, Amã, ele fala, tá bom, é isso que eu vou fazer. E a Bíblia fala que ele vai lá e ele prepara a forca, né? E no dia seguinte, a rainha ela faz o banquete. E a Bíblia vai dizer que eles participam daquele banquete que a rainha Esther fez. A Bíblia vai dizer que naquela mesma noite, depois do banquete feito, o rei ele perdeu o sono. O rei ele perdeu o sono. E antes a Bíblia vai dizer que 2 soldados que vigiavam a porta do quarto do rei tentam mal contra ele. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles tentam mal, quem ouviu Mardoqueu? Ele ouviu e ele manda avisar o rei. E ali o rei ele é livrado da morte. Você entende que quando eu abrimos a nossa boca, o Senhor ele corta laço. O Senhor ele livra pessoas da morte por conta da minha vida e da sua vida. Entenda que o Senhor quer colocar pessoas aqui de pé nesta noite hoje. Mas tem se recuado, tem ficado com medo, tem se achado incapaz. Entenda que a Esther, ela não tinha pose de rainha. Ela não tinha, olhando para ela, não tinha capacidade nenhuma para ser rainha, mas foi o próprio Deus que colocou Esther ali. Entenda que quando o Senhor manda você fazer, não é por você mesmo. O próprio Deus preparou tudo. Você só precisa ir, você só precisa se colocar à disposição do rei. Porque quando Deus chama, ele chama porque ele tem prazer em mim e você. A Bíblia fala que o Senhor ele tem prazer em abençoar a minha e a tua vida. E quando nós fazemos para ele, ele abençoa a nossa casa, ele abençoa os nossos. E quando nós falamos da palavra dele, há libertação para os nossos. Não se cale diante de situações. Tem coisas que nós ouvimos, tem coisas que nós vemos, nós se calamos, mas não é para se calar. Mardoqueu ele não se calou e ele avisou ali o rei. E aí a Bíblia vai dizer que ficou salvo no livro das crônicas o que Mardoqueu tinha feito. Naquele dia, depois do banquete, se eu não me engano foi depois do banquete, o rei não conseguiu dormir. E aí ele servem a ele o livro das leis, o livro de crônicas, para ele ler tudo que ali estava anotado. E a Bíblia vai dizer que estava bem anotadinho lá. Tudo que você fazemos diante do Senhor está anotado lá. Tudo que eu e você fazemos diante do Senhor está escrito pela própria mão dele lá do céu. E às vezes pode não ter uma recompensa imediata, pode não acontecer na hora, mas o Senhor ele recompensa os dele. Aqueles que são obedientes, aqueles que buscam, aqueles que estão em espírito e verdade. E aí a Bíblia vai dizer que está lá escrito que Mardoqueu avisou o rei e por isso o rei não foi morto. E aí o rei chama o seu eunuco dele. E a Bíblia vai dizer que ele pergunta para o seu eunuco dele: o que fizeram para Mardoqueu? Foi a recompensa que fizeram para ele, né? Por ele ter salvo a minha vida. E eles vão dizer que nada se foi feito. Aí agora a Bíblia vai dizer que, pulando um pouquinho que mais para frente, a Bíblia vai dizer que agora o rei chama Amã e fala para Amã: Amã, o que se deve fazer para um homem cujo rei se agrada? Qual é a recompensa que eu devo dar para o homem cujo salvou a minha vida? E aí Amã achou que era ele. Amã todo exaltado, porque a Bíblia não vai dizer em momento nenhum que Deus exaltou Amã. A Bíblia não vai dizer em momento nenhum que alguém exaltou Amã, ele mesmo se exaltou. E aí a Bíblia vai dizer que ele fala: tragam as melhores vestes dele. Coloca o melhor anel no dedo dele. Traga as melhores vestes. Prepara ele, sai pela cidade, com ele em cima de um cavalo, a proclamar
que ele é o homem cujo rei se agrada. E aí a Bíblia vai dizer que a mãe lhe deu essa ideia para o rei e o rei não se agradou. E aí agora a Bíblia vai dizer que o rei, no final de tudo, ele manda chamar Mardoqueu. Aquele que estava lá somente na porta do templo. Aquele que estava lá somente ali para saber o que estava acontecendo com Esther. E a Bíblia vai dizer que o mesmo propósito que o Senhor colocou no coração de Esther é o mesmo que ele fez com Mardoqueu. Esther ali ela foi levantada e ela foi honrada. E assim o Senhor fez também na vida de Mardoqueu. Porque os dois agiram juntos, os dois teve estratégia. Os dois falaram, não, enquanto você jejua daí com o povo, eu jejuo aqui com as minhas servas. Enquanto você faz, enquanto você planta, eu rego. E assim Deus honrou a vida deles. Entenda que aqui não se trata só de honra, porque eu vim falar que Deus vai honrar vocês, que Deus vai exaltar vocês. Aqui o Senhor quer tirar o medo do coração. Aqui o Senhor quer tirar as dúvidas, as incertezas. E entender que você tem um chamado. Mesmo que você esteja com dúvida, vá diante do rei. Mesmo que você não saiba o que falar, se apresente diante do rei quando ele te chamar. Porque o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Ele garante a nossa caminhada. Às vezes queremos parar, queremos estacionar, mas não devemos fazer o nosso papel. Mardoqueu estava ali todo dia na porta do templo, querendo saber como estava Esther, querendo saber o que ia acontecer. E aí a Bíblia fala que o rei manda chamar Mardoqueu. E aí o Mardoqueu, o rei, pega e coloca a fé. Coloca o anel no Mardoqueu. Coloca ele sobre o cavalo e sai pela cidade. A proclamar que aquele homem era o homem cujo rei se agradava. Você entender que às vezes não precisa nem de muito esforço, que as pessoas vejam que o Senhor se agrada. Não é porque queremos mostrar, mas é porque somos obedientes diante do Senhor. Então, eu não sei o que você tem passado, eu não sei, mas o Senhor está te atentando para o chamado dele. Esther, ela não estava ali em vão, não estava ali porque ela queria. Mardoqueu, ele não foi honrado porque ele queria, porque eles foram obedientes, tiveram uma estratégia, porque eram sensíveis à voz do Senhor. Entenda, quando o Senhor te mandar ir, vai, porque garante, vai com medo mesmo. Eu estou aqui morrendo de medo, mas estou aqui. Vai com medo. Vai, porque o Senhor, ele tem salvação para os seus. O final de tudo, para fechar a mensagem, era a salvação daquele povo. Você entende que é isso a base da vida de um cristão, é a salvação? Não há nada melhor do que Deus salvar sua família, do que Deus salvar os seus. Não importa como vamos viver aqui nessa terra, mas o importante é que eu e você seja salvo naquele grande dia. Não importa, o chamado que Deus entregou na sua vida não é sobre você, é sobre a salvação de outras pessoas. Não adianta eu e você estarmos salvos se a nossa família não. Nós bem sabemos que a salvação é individual, mas se eu e você pode ser instrumento nas mãos do Senhor para que o Senhor salve, que aí você venha a ser instrumento nas mãos do Senhor. A Bíblia vai dizer que no final, Amã, ele foi encontrado por Deus, se levantando contra o povo de Deus. Às vezes o povo se levanta contra a gente, nós sabemos que nós estamos ali orando e jejuando. Às vezes o povo se levanta contra nós por causa de uma besteirinha, sabendo que nós estamos ali pagando o preço. Sabendo que nós estamos ali se humilhando diante do Senhor, pedindo força a Deus para caminhar mais um pouco, pedindo força. Às vezes o Senhor nos coloca na frente de coisas que nós nem queremos, e nós estamos ali se humilhando diante do Senhor, pedindo força. E aqueles que apontam, aqueles que criticam sem saber da sua trajetória. Nós temos que levar para conversações, igreja. Faz aquilo que o Senhor colocou, entregou nas suas mãos. Não importa se você está com medo. Não importa. Coloque o Senhor na sua frente e vai. E vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu tive que dormir com medo. De qualquer forma, eu não ia ficar a madrugada toda ali acordada. Eu tive que aprender a ficar com medo. E hoje eu falo de tantos chacoalhões que Deus deu na minha vida, usando pessoas. Hoje eu aprendi a levantar a mão na minha casa e
Quantas vezes, igreja, eu fui dormir sentindo alguém pé na beira da minha cama. E o meu medo me fez dormir com aquele mal ali. Mas de tanto Deus usar pessoas ao meu lado, Rayara desperta, Rayara acorda, Rayara levanta do pó e sacode a poeira. Hoje eu aprendi a repreender e a entender que o dono da minha casa, o rei da minha casa é o Senhor dos Senhores, que não há outro rei ali, que não há o medo, não pode prevalecer na minha, na sua vida. Se o medo é de viver esse medo vai viver o chamado do Senhor. Se o Senhor te convidar para ministrar a palavra, vá com medo mesmo, mas ministra a palavra. Porque não importa a igreja se vão falar, se vão julgar. O importante é que Deus fale o coração de cada uma. Não importa se você não trouxer a história lá no profundo, igual pessoas estudadas atrás, igual o pastor de vocês trazem. Mas a palavra do Senhor, ela traz. E ela penetra como a espada de dois gumes, mais penetrante. Eu falei assim para a Rebeca, eu vou pregar desse jeito. O seu pastor pregando todo esse dia desse jeito. Como que eu vou? Aí ela falou assim, Rayara, não vamos se comparar com o nosso pastor que prega desde mocinho, desde novinho. Ela falou, não vamos se comparar, nós ainda estamos começando. A Bíblia fala que é melhor o fim das coisas do que o início, realmente. Realmente o início. Realmente o início das coisas é muito difícil. Mas uma hora você vai ter que começar. Uma hora o início vai bater na sua porta e falar, é agora. É agora. Você já se preparou, eu já te separei, já te ungi, já te santifiquei, já te ensinei muitas e muitas coisas no secreto, no escondido. Agora é hora de você pôr para fora. Para que eu comece a agir na vida de outras pessoas. Amém? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E a gente nem deve se alegrar por isso, porque creio eu que é errado, mas foi enforcado no lugar de matar. As pessoas que se levantam contra nós, elas mesmas, por causa das próprias armadilhas. Amã, na verdade, já estava morto, porque pintou no coração dele. Ali foi só a sentença final. Porque só a partir do momento que a pessoa deseja o mal para você, que a pessoa quer te ver morto, pendurado numa corda, ela já está morta. Então não se preocupe com essas pessoas. Vá buscar por aqueles que ainda têm esperança, por aqueles que querem estar na presença do Senhor, mas não conseguem, ainda não tem força. Se levante e vai buscar por esses. Deixa que de amando Deus cuida. Deixa que de amando Deus cuida. Às vezes, o rei, eu estava meditando um pouco na passagem, e eu falei, meu Deus, como que o rei, tudo que falava pro rei, estava bom pro rei. Tudo que falava pro rei, no começo falaram, ó, escuta Vasti e chama outra mulher, tá bom. Aí ela fala, vamos fazer o dito pra matar, tá bom. Vamos fazer o dito, tá bom. Às vezes é assim na nossa vida. Às vezes olhamos para pessoas e escolhemos pessoas que não têm a mesma visão que a gente. E nós olhamos e nós, Senhor, e às vezes a pessoa não é nem por mal, é porque como tá com pessoas que têm sabedoria em volta, acha que é o certo. E aí nós olhamos, Senhor, está vendo o que está acontecendo? Vai matar o povo do rei, o rei falou, cala a boca. E o rei fez, mandou o edito. E às vezes é assim na minha. Mas nós não devemos olhar para isso. Devemos olhar para aquilo que o Senhor nos chamou, para aquilo que Ele nos capacitou. Porque não adianta a gente falar que não somos capacitados, porque o Senhor, Ele nos deixa um tempo, um processo, para nos capacitar. Entenda que tudo que você passou até aqui foi um amadurecimento. E eu falo porque na sexta-feira, então, eu estava... Eu senti como se fosse um amadurecimento espiritual vindo sobre mim. Uma coisa sobrenatural. E eu senti mesmo assim, quando desceu sobre mim. Repousou sobre mim. E dentro de mim uma voz falando, amadurecimento, porque vai precisar. Amadurecimento espiritual. E aí no sábado eu fui ao monte buscar o Senhor e lá o Senhor confirmou a mesma coisa. E o Senhor falou assim, estende as suas mãos e interceda, porque agora você tem maturidade para entender que eu quero salvar, porque agora você tem maturidade, agora você está com os lombos cingidos, para quando vir o chicote, para quando vir a dor, você ainda permanecer de pé. Às vezes nós vemos pessoas que
erradas e ainda porque está maduro. E quando eu e você estamos maduros, nós vamos com medo mesmo. Nós vamos com a incerteza mesmo. Porque a maturidade de entender que você é servo e que não tem um reino na qual nós precisamos servir, a gente está. E assim foi na vida de Esther. Ela estava com medo, mas ela foi. E eu não quero saber se eu vou morrer, mas eu vou. E assim foi. Aqui no final a Bíblia fala que Amã foi enforcada pela própria concupiscência da sua casa, pelo seu próprio engano, por ter se exaltado a si mesmo. A Bíblia fala que aquele que exalta a si mesmo, o Senhor o abate. E o próprio Deus o abate. Se o Senhor tem tirado algo que estava no lugar e o Senhor tirou fora, pode ter certeza que foi a própria mão do Senhor. Ali foi a própria mão do Senhor para colocar Esther. Não porque Esther era melhor, não. Porque Vasti já estava desobediente. Talvez Vasti já estava no nível que queria fazer o que queria, igual Saul. No início de Saul, ele era obediente. Ele era fiel ao Senhor. Mas chegou um nível de Saul que ele queria desobedecer e queria fazer o que ele queria. E aí, às vezes nós não entendemos. E aí Deus tirou Saul e colocou Davi no lugar. Aquele pequenininho que ninguém dava nada. Então, eu queria você ser igual Esther e cumprir o nosso chamado. E entender que no final de tudo não é sobre nós, é sobre outras pessoas. Porque eu e você já estamos no caminho da salvação. Porque eu já e você já conhecemos a presença de Deus que nos sustenta. Porque você já conhecemos ainda há pouco, e nós não podemos conhecer Ele totalmente, mas nós conhecemos o Deus que nós servimos. Há muitas pessoas aí que ainda não conhecem. E o canal e o instrumento para conhecer é Ele, que é você. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho muita dificuldade, igreja, com a Bíblia. Faz tempo que o Senhor ele fala comigo sobre o meu chamado. Faz tempo que o Senhor fala comigo da palavra. E eu falo, Senhor, eu não sou capaz. Eu tenho um esquecimento, Senhor, muito grande. Eu esqueço, Pai. Eu leio, releio a história e chega na hora do nervoso, eu esqueço. Mas o Senhor fala, vai de pouquinho em pouquinho. Separa 15 minutinhos ali, ó, que você tiver para ler. E todo dia e você vai ver a diferença que é. E você vai ver Deus agir na sua vida com um pouco que você tem. Ali o Senhor agiu na vida daquela viúva com o que ela mais tinha. E o que ela tinha? As moedinhas. As moedinhas ali, ó. Um pouquinho. Talvez a pessoa fala, é só isso que tem, mas eu sou com isso que Deus vai te usar. Talvez você não sabe da profundidade do oculto, você quer ter escondido a palavra. Mas só de você saber que a palavra ela cura, que a palavra liberta, que a palavra transforma, Deus já te usa para falar da palavra. Entenda que a sua simplicidade não recua o que Deus tem na vida de vocês. Não recua. Às vezes o Senhor quer usar de uma maneira diferente, mas tem recuado pelo medo. Tem recuado porque não se acha capaz. E às vezes nós não somos capazes mesmo, que nos capacita é o Senhor. Entenda que quando o Senhor ele quer fazer, ele quer mostrar algo na casa dele, ele não vai fazer outras pessoas de fora, ele quer usar você que está aqui dentro. Ele quer usar você para crescer o ministério. O Senhor quer usar a sua vida para restaurar coisas, para restaurar sonhos. Então, se coloque à disposição